Amém, Baruch Hashem. Vamos abrir nossas escrituras no livro de Shemot, Êxodo, capítulo 25, verso 1. A paraxá de hoje tem por título o nome Terumá. Terumá quer dizer oferta, presente, principalmente a oferta alçada. E hoje aqui eu vou explicar a diferença de dízimo, ofertas e ofertas alçadas. Tá certo? Então temos aí Terumá, presente, e com esta paraxá nós temos a função e a obrigatoriedade de aprender a presentear a Hashem, né? Nós podemos dar presentes ao Eterno. E essa paraxá vem trazendo aqui o conceito do povo liberto. Então só um povo liberto pode presentear Hashem. Só um povo liberto pode dar dádivas ao Eterno. Por isso Hashem quer nos tirar do mundo pecaminoso. Por isso que Hashem quer nos tirar de um mundo, de um sistema mundial hoje presente. Esse sistema que age no mundo, que prospera nesse mundo, não vem de Hashem. Né? Esse mundo capitalista de hoje, onde o rico vai ficando mais rico e o pobre cada vez mais pobre, não procede de Hashem, né? Não vem do conceito do Eterno. Se nós estudarmos as Escrituras, nós aprenderemos que o Eterno sempre quis a igualdade social, e ele sempre deixou claro isso na Torá, quando ele diz assim: para que não haja pobre na terra de Israel. A pobreza não vem de Hashem. É claro que sempre existirá as pessoas mais bem-sucedidas e as pessoas menos, porque senão, quem trabalharia para quem? Não é verdade? Como que não teria, não daria. Então é necessário que haja o mais rico e o menos rico, mas não o pobre. O pobre não está nos padrões de Hashem. Se hoje existe a pobreza no mundo, é porque Hashem, infelizmente, Hashem deixa o livre arbítrio dos homens conduzirem os próprios homens. Perdão. Então, através da minha escolha pessoal, que o Eterno me dá a possibilidade dessa escolha, eu escolho um padrão de vida, e aquilo vai me trazer uma pobreza mesmo. Quando eu falo pobreza em todos os sentidos, é a pobreza no sentido espiritual e física também. Não é verdade? Então aqui essa paraxá, Terumá, o Eterno pega um povo, liberta, livra esse povo, salva esse povo, né? Conduz esse povo a um deserto. E nesse deserto o Eterno tem um encontro com este povo, onde o povo não tinha mais nada, né, para o afligir, não tinha ninguém se assenhoreando sobre ele. O Eterno: agora que vós sois livres, então eu vou dar as minhas instruções. E o Eterno aqui, ele começa a pedir um tabernáculo, né? Um tabernáculo para poder habitar no meio do povo. Uma coisa que eu aprendo com essa paraxá Terumá, é que o Eterno quer ser adorado, mas não quer ser adorado de qualquer forma. Está certo? O Eterno não quer receber, irmão, qualquer adoração. Cuidado na hora de você adorar o Eterno, porque se você der uma adoração errada, você profana Hashem. Se você pegar a adoração de Zeus e oferecer ao Eterno, você está profanando o nome do Eterno, né? O nome do Santo de Israel. Então, se você pega uma adoração do mundo ocidental, que não tem nada a ver com a Torá, não foi estabelecida na Torá, e você oferece o Eterno, aquilo profana o nome dele, profana a pessoa dele, e muitas vezes nós temos feito desta forma, né? Mas através do quê? Porque nós não tínhamos a sabedoria, nós não tínhamos o conhecimento de como o Eterno quer ser adorado. E é possível que ainda nós não temos, porque nós estamos num processo de techuvá, nós estamos num processo de retornar para Hashem. E como nós retornamos para Hashem? Através das filosofias das religiões do mundo? Não. As religiões só causam o quê? Divisões. A religião causa divisão. Não tem nada que causa mais divisão na terra do que a religião. Por quê? A religião é o seguinte: um monte de regra, um monte de dogma humano, e feito daquilo coisas sagradas.
Então você vai ter aquilo como sagrado, porque você aprendeu que aquilo é sagrado. Mas como nós podemos, nesse processo de techuvá, de voltar a Hashem, nós podemos entender, estudando a sua Torá, que é a palavra inspirada. Através da Torá nós vamos ver que o Eterno vai pedir um tabernáculo. E aqui, esta paraxá não tem a preocupação de mostrar para que serve cada item, para que serve cada utensílio, não. Essa paraxá não tem a preocupação de mostrar para que serve o Aron HaKodesh, a arca sagrada, para que serve o altar, né? Para que serve o altar do holocausto, a mesa da proposição. Não tem a preocupação de mostrar a objetividade da coisa. Mas a preocupação dessa paraxá é de que nenhum utensílio seja feito de forma leviana, com materiais a qual o Eterno não escolheu e com proporções que o Eterno não pediu. Então a preocupação dessa paraxá é que cada utensílio seja feito da sua maneira específica mostrada pelo Eterno. Na paraxá seguinte, nós já vamos ter a funcionalidade da coisa, nós vamos aprender para que serve o Aron, para que serve a mesa da proposição. E qual é o tema central dessa paraxá que nós podemos tirar para nossas vidas? Olha, mesmo sem a gente entender, se o Eterno pedir, vamos fazer do jeito que Ele pediu. Mesmo que ainda a compreensão da coisa não veio. Por quê? Mas em frente nós teremos a revelação da coisa. Mas se nós, com a nossa teimosia, não, o Eterno pede de uma forma, nós queremos dar de outra, lá na frente nós vamos ver por que o Eterno pediu daquela forma e nós vamos bater no peito e se arrepender porque nós não fomos obedientes. Tá certo? Todo mundo está pegando a mensagem? Então, vamos abrir em Shemot, capítulo 25, a partir do verso 1. Diz assim, Adavar Elohim: então falou Yahu a Moshe dizendo... Bom, irmãos, antes de entrar no primeiro versículo, eu gostaria de abrir uma lacuna aqui para expressar a vocês que não existe lei de Moshe. Isso a gente sempre tem que repetir, porque parece que está tão entronizado dentro do coração das pessoas. Os ensinamentos dos homens lá fora têm sido eficazes, porque as pessoas não conseguem largar esses conceitos. Não existe lei de Moshe. Toda a Torá é a palavra de Elohim, por isso tu começa assim. Então falou Hashem a Moshe. Qual é a posição de Moshe aqui? O intercâmbio, o vaso, o instrumento, né? Porque o povo, através da sua ignorância, através da sua teimosia, não conseguia ouvir a voz de Hashem. E assim, a pessoa rebelde, ela não consegue, irmão, ouvir a voz de Hashem. Por mais que a paraxá seja abençoada, por mais que ela leia a Bíblia, ela não consegue atinar para o sentido espiritual por causa da sua rebeldia. Até hoje as pessoas não conseguem, Malahi, entender... ter a voz do Eterno, segurar a voz de Hashem, por quê? Por causa da sua rebeldia. Mas está escrito que quem está na Ruach entende as coisas da Ruach. Quem está no Espírito entende as coisas do Espírito. Por quê? Quem não está no Espírito não consegue pegar, só pega a questão física, a questão técnica. De repente, uma pessoa senta e eu vou observar a questão técnica. O Roxo ali, ele engasgou numa palavra, ele tropeçou na outra. Por quê? Está na carne, mas quem está no Espírito, a Neshama dele é alimentada, não é verdade? Ela sai daqui edificada, falando, aprendi uma coisa, que o Eterno não quer ser adorado de qualquer forma. O Eterno quer uma adoração, e pelo que eu sei, só existe uma adoração que o Eterno pediu. Por isso está escrito que só existe uma fé. Se tem duas igrejas, irmãos, uma está errada, outra, ou as duas estão erradas. Mas não pode duas igrejas diferentes estarem certas ao mesmo tempo. Por isso existem no mínimo 36 mil denominações no Brasil. Todas elas usam as escrituras, a mesma escritura, a mesma Bíblia, e pensa diferente. Por quê? O entendimento não é tirado da palavra de fora para dentro. Está sendo tirado de dentro para fora. Ou seja, eu pego alguns textos da Bíblia e monto ali minha linha de pensamento. E não pode ser assim. A gente tem que trazer as coisas para o contexto. Então eu olho para a Torá, e a Torá me ensina muito, porque me ensina que o Eterno é um, só existe uma adoração,
só existe uma emuná, uma fé, e só existe uma forma de se agradar ao Eterno, porque só existe uma netívia, um caminho, não é verdade? Só existe uma porta, irmãos. Então, nós temos que estudar a Torá com cuidado para não fazermos doutrinas estranhas. Veja bem, ainda dentro do versículo 1, então Hashem diz a Moshe, a palavra aqui é de Hashem, né? Diz a Moshe dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo o homem cujo coração mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. É o primeiro passo para você entender a diferença da oferta alçada do dízimo. Os dízimos, Hashem não pede ao homem que tiver o coração voluntário. Na Torá, o Eterno pede ao dízimo a todo israelita. Era mandamento, lei. Então não tinha aquele que sentia no coração de dizimar, não, todos tinham que devolver a parte que cabia a Hashem, que era os 10%. Então não bastava, o Eterno não perguntou, não botou um si. Uma coisa que eu também aprendo com o Eterno, que não existe o si. O si não existe com o Eterno. O Eterno é sim, sim, não, não. Então o Eterno falou, traga o dízimo só quando você tiver condição. Não. O pobre vai trazer o dízimo da sua pobreza, e o rico vai trazer o dízimo da sua riqueza. Isso é um fato. Então os dízimos existiam para quê? Para colocar a fidelidade da pessoa à prova. Porque ninguém dava mais do que ninguém. O que dava 2 toneladas de ouro não dava mais do que dava 1 grama. Porque era na proporção exata, de acordo com as riquezas que o Eterno te dá. Então é um culto de ação de Hesed, né, de misericórdia, de graça. Então você devolve aquilo em uma forma de adorar o Eterno e de agradecer pela sua prosperidade. Bom, a oferta, o dízimo também, ele existia as funcionalidades para ele, especificadas pelo Eterno. As ofertas, quando as pessoas levavam a oferta para o mexicão, para o Beit HaMikdash, ela ofertava ali o Eterno sem um objetivo especial para ele dar aquela oferta. Eu estou dando a oferta, e as pessoas capacitadas a receberem as ofertas, que eram os levitas, vão agora saber da melhor forma como ele vai empregar as ofertas. Agora, a oferta alçada é diferente. Porque a oferta alçada você dá sabendo o destino dela. Por exemplo, quando você traz uma oferta aqui para frente, você não pergunta como vai ser usado. A quem está na direção sabe, nós estamos precisando de um utensílio, nós estamos precisando disso, nós estamos precisando de abençoar alguém. A gente aqui vai administrar. Mas uma oferta alçada é o seguinte, irmãos, nós vamos construir a Beit, a nossa congregaçãozinha. Nós estamos precisando de tantas lajotas, de tantas telhas, de tanto cimento, de tanto barro, de tanta areia, e o orçamento é esse aqui, ó. Fica tantos R$1.000. Aí os irmãos vão sentir no coração de ofertar uma oferta alçada. É para a construção da Beit. Essa oferta alçada é para abençoar fulano de tal. Então, ela tem um fim, um destino especificado. E aqui, por isso aqui chamou oferta alçada. Não é qualquer tipo de oferta, é a oferta alçada. Então aqui o Eterno fala, para trazer a oferta alçada, porque o Eterno queria construir um santuário no meio do povo. Então o povo ali, aconteceu algo lindo aqui. Porque geralmente Israel é tido como uma nação rebelde. Mas aqui eu vejo algo diferente. As mulheres tirando seus pendentes. A palavra fala que a mesa da proposição foi feita com os bronzes que as mulheres usavam para se pentear. Ou seja, não existia espelhos na época. E as mulheres viam seu reflexo através do bronze. E o bronze era tão límpido que brilhava. E elas conseguiam enxergar o seu reflexo. Então elas pegaram o símbolo da sua maior vaidade e doaram para que o templo de Hashem, a Beit HaMikdash, fosse erigida. Então, logo no verso 2 fala assim, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, como eu expliquei, para um fim designado, especificado, de todo o homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Ou seja, o dízimo Hashem pedia
não era para o homem que tivesse coração voluntário, ele determinou. Agora a oferta alçada, o Eterno não. Para construir meu santuário, eu quero só pessoas que tenham amor em contribuir pela minha obra. Muitas vezes nós ficamos insistindo com pessoas que estão com o coração fechados. Nós estamos insistindo com algo, com uma pessoa que não quer fazer aquilo. Mas aqui o Eterno falou, ó, só quem quiser. E Baruch Hashem, que a Arua moveu, e as mulheres doaram das suas joias, né, dos seus colares, que elas saíram do Egito com muito ouro, carregando muito ouro consigo, e foram doando, os homens foram doando, as mulheres confeccionando, né, as cortinas que nessa paraxá especifica, e aquela coisa foi linda, a ponto do Eterno falar, ó, para, não precisa mais, já tem o suficiente. Então, qual é a noção que um líder tem que ter? Quanto mais entrar, melhor. Não, ele tem que saber a hora também de pedir, mas ele tem que saber a hora de mandar parar. Então, só quem tem a Arua do Eterno tem essa sensibilidade para as coisas. Por isso hoje vocês estão vendo homens aí que através da pregação da palavra são milionários, tem alguns bilionários, riquezas pessoais. Esses não soube mandar o povo parar. E sempre são cães gulosos, segundo a Torá, sempre querendo mais. São como as duas sanguessugas, né? Não tem as duas sanguessugas da Escritura? Como são os nomes delas? Dadá. Vocês nunca leram sobre as duas sanguessugas? Que não se cansam nunca, e o nome delas são Dadá. Dadá, e o Eterno tem isso dentro da Escritura. Então, mas aqui não, aqui era algo sério para ser uma adoração específica a Hashem. No versículo 8, aqui fala o motivo do Eterno querer um santuário. No verso 8 diz assim: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Então Hashem queria aqui o Mishkan erigido, entronizado no meio das tribos de Israel, para habitar no meio do povo. Então, como que Hashem habitava dentro do santuário? Porque dentro do santuário que toda adoração era endereçada a Hashem. Era de dentro do Mishkan que o nome do Eterno era invocado. E ali havia uma nuvem incrível, que para vocês verem uma diferença, quando Moshe terminou o santuário, desceu a nuvem, que é chamado hoje, através do rabino, de Ishriná, e dentro da comunidade evangélica de Shekinah, é uma palavra torcida. Embora eu não goste da expressão Ishriná, porque não é uma expressão tipicamente hebraica, não vem de Israel. Essa expressão Shekinah é uma expressão que veio de Babel, né? E que eles adoravam a deusa Shekinah. E hoje hoje nós vemos nos cultos evangélicos, não estou recriminando ninguém, estou falando pela falta de conhecimento das pessoas que estão perecendo, instituiu o culto a Shekinah, não é isso? Não é uma adoração a Shekinah é uma manifestação visível, mas em hora alguma, em momento alguma, dentro da Torá, dentro do hebraico, você vai encontrar essa manifestação visível de Hashem, chamada de Shekinah. Isso é um conceito cabalístico atual em Israel. Deram um nome a essa manifestação visível. Vocês estão conseguindo entender a diferença? Você não vai achar essa palavra dentro da Torá. Essa palavra, ela é extra bíblica, que foi empregado, e nós não gostamos de usar. Não é. Pois é, algumas linhas de estudo associam a Ishriná a Asherá, a deusa Asherá, né, que é a mesma Astarte, Astarote, Astateia, Diana, Estado da Liberdade, Colômbia, Parecida. Porque tem muitas palavras hebraicas que ela é a mesma, porém no país ela tem outro significado. Uma vez as pessoas que
Exatamente. Mas a palavra Ishna é extra-Torá, ela não consta dentro da Torá, isso é um conceito, um nome que deram, e eu prefiro ficar na manifestação de Hashem. Então, uma coisa maravilhosa, quando o Eterno construiu, Moshe terminou o Mishkan, e foi de acordo com os propósitos designados do Eterno, as metragens que o Eterno passou, a presença do Eterno foi notória, se manifestou, a nuvem desceu, a Kevod de Elohim, o peso de Elohim se fez presente. Quando Salomão, ele termina de fazer a Beit HaMikdash agora, não era mais o Mishkan. O Mishkan era o quê? Era o tabernáculo andante, né? Que era transitório. A hora estava aqui, o Israel acampava, ele vinha para cá, mas a Beit HaMikdash é a Beit sagrada, a casa sagrada fixa de Hashem. E quando Shilomo termina de fazer, nós vimos ali também a presença de Hashem descendo, e os Kohanim, os sacerdotes, não conseguiam ficar eretos. Por isso a palavra Kevod, peso, vem de uma expressão que coloca, se você pegar as 3 letras de Kevod, nós temos aí fígado também, e no hebraico, porque sabemos que o fígado é o maior órgão do ser humano, então é pesado. A palavra peso e fígado tem as mesmas conotações no hebraico. Então, quando a palavra fala que a Kevod desceu, os correninhos se prostraram, não conseguiam ficar erigidos pelo peso, a pressão de Hashem. Aí eles traduzem Kevod como glória, a glória do Senhor desceu, e aí perde um pouco a conotação. Seria muito mais bem traduzido se fosse ali o peso do Senhor, que aí nós íamos entender que quando nós lemos que os sacerdotes não conseguiam ficar eretos, era por causa do peso. Ou seja, o peso de Hashem, a Kevod de Hashem, faz com que nós nos prostremos diante da sua presença. Se a Kevod do Eterno descer, você se prostra, querendo ou não querendo, você vai sentir, né, a necessidade. Nós temos um fato aqui de uma irmã que, quando ela sentiu a Kevod do Eterno num culto, algum tempo atrás, ela não conseguiu ficar em pé. Lembra, irmã Rai? Que depois, a irmã chorando muito, eu fui saber o que estava acontecendo com a irmã, ela não consigo ficar em pé, eu tenho que ficar ajoelhado, o Eterno está pedindo para mim me prostrar, botar o rosto por terra. Então, porque ela sentiu exatamente a Kevod, o peso de Hashem. Quando ele vem de uma manifestação poderosa, a gente se prostra. E não foi a primeira vez não, teve a outra irmã, a irmã Biná, que ela veio aqui num culto, o culto acabou, nós saímos, ela ficou caída, de joelhos, com a cara no chão e chorando, dizendo que sentiu, não conseguia ficar em pé. Então, o que acontecia na antiguidade não acontece, não quer dizer que não acontece hoje, mas o que foi lindo na antiguidade, que foi uma manifestação generalizada, foram todos que estavam lá, que sentiu, e a nuvem foram vistas, né, por todos que estavam ali. Agora, interessante, quando Moshe termina, Shilomo termina, houve a manifestação, mas quando Herodes ele vai reedificar o templo, não houve a manifestação, porque era um pagão fazendo. E inclusive Herodes ele aumenta, ele muda o termo geográfico, né, do templo, ele faz algumas mudanças. E aonde eu quero chegar com essa história? Que o Eterno ele quer uma adoração única, e no sentido de adoração, tudo que nós inventamos passa a ser mal aos olhos do Eterno, porque nós estamos dando ao Eterno algo que ele não pediu, estamos correndo o risco de oferecer ao Eterno atributos da adoração de Mamon, da adoração de Zeus, da adoração pagã. Pode falar, Ana. Boa. As manifestações que nós temos da Kevod do Eterno, sempre quando um profeta, um Navi, teve esse contato, todos tiveram a mesma característica, se prostrar.
Hoje, essa Shekinah que está sendo derramada aí, as pessoas têm vontade de pular, gritar e se exaltar cada vez mais. A gente não vê a manifestação real do abatimento, né? Do temor de estar na presença de Hashem, de se prostrar, mas cada vez mais pulando, e o culto vira uma balbúrdia mesmo, como nos velhos tempos de Júpiter, né? Se pudessem vir para cima do altar e pular em cima do púlpito, eles também fariam, porque hoje tudo é válido. Nós estamos vendo manifestação aí de pessoas imitando tigre, leões e cada aberração, que é um absurdo mesmo entender que seres humanos são capazes disso. Exatamente. Quantas igrejas varão ouvir saindo para o retiro de carnaval, chamando de retiro espiritual? Teve uma que foi lá no meu bairro que voltou assim o ônibus. O Gabriel é testemunho e dá também. Eu falei, ó como é que voltou o ônibus, tombado, né? Mas não poderia ser diferente, porque realmente eles não estão adorando o Eterno. Eles estão adorando, estão enganados. Então essa é uma coisa natural. Seria estranho que acontecesse como a Torá diz realmente. Essa manifestação. Exatamente. Bom, irmãos, no verso 10 eu tenho um detalhe importante para passar para os irmãos. O verso 10 diz o seguinte: também farão uma arca de madeira de acácia, e o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. 1 côvado basicamente é isso aqui, da ponta do dedo ao cotovelo. Então, se a gente for ver 1 côvado, 2 côvados e meio, mais ou menos era este tamanho a arca, né? A largura, e 1 côvado e meio a sua largura, era mais ou menos isso aqui. Então não era algo muito diferente disso aqui não. O quadrado do Arão na Kodesh, né? Aqui está um símbolo. Como? Não, na época de Yeshua já não era muito diferente não. Mas era muito comum nessa época de Yeshua, homens de 1,90 m, 2 metros. Cada vez a gente está encurtando mais devido às nossas más alimentações e às indústrias aí que poluem o ar e que restringem, né, o nosso período de vida. Olha só, o Eterno manda fazer o Arão. Interessante que se você olhar o templo, a Beit Hamikdash, havia o pátio uma área relativamente grande, havia o santo lugar e o santo do santo, o Kadosh HaKadoshim. No Tamid, que era o santo lugar, estava a menorá, estava a mesa com os 12 pães da proposição. Dentro, na parte mais sagrada do Kadosh HaKadoshim, estava o Arão na Kodesh e só, a arca sagrada. Dentro da parte mais fechada do templo. Na parte de fora, né, no átrio, no pátio, havia ali a mesa, né? Havia o altar de sacrifício e a bacia, né? O tanque para os sacerdotes Kohanim se lavarem. Interessante, irmãos, que a lógica era o Eterno começar a construir de fora para dentro. Primeiro a cerca, né? Depois o pátio, depois o santo, depois o santo do santo. Não, o Eterno começou a construir pelo Arão na Kodesh. É como se o Eterno começasse a construir a Beit Hamikdash de dentro para fora, não de fora para dentro. Por quê? Aí eu fiquei me perguntando, por que, Hashem, tu começaste a construir pelo utensílio que ficava mais reservado, mais guardado? Ele começou pelo Arão, pela arca sagrada, ou seja, a parte que estava na parte central do templo. No caso de Moshe era o mexicano. E eu comecei a trazer o Arão na Kodesh para a vida, espiritualizando, né, para nós. Entender que quando o Eterno começa a moldar o ser humano, quando o Eterno começa a trabalhar na vida do homem e da mulher, o Eterno começa a trabalhar de dentro para fora. E é incrível como Hashem não muda os seus meios, os seus métodos de trabalhar. Hashem é um e ele sempre usa os mesmos métodos. Então quando o Eterno começou a construir o mexicano, ele começou de dentro para fora. Primeiro ele foi no Arão,
Depois ele pediu a menorá não ficava no Santo do Santo, a menorá ficava num santo lugar. Depois ele vai para o altar, né? Com os 4 chifres, e assim sucessivamente. Ele começou a trabalhar de dentro para fora. E na vida do ser humano não é diferente. Eu vejo pessoas entrando em certas comunidades evangélicas, até judaicas, e logo muda seus vestuários, muda suas vestes. E eu vejo que a mudança geralmente está acontecendo de fora para dentro. As pessoas ficam com a aparência de cordeiros, mas são cabritos. Tanto que se o líder chamar atenção, basta chamar pode ser com toda educação, chamou atenção, pula fora. Porque a mudança houve o que? De fora para dentro. Quando a pessoa ela tem um encontro pessoal com Hashem, ela começa o eterno a incomodar. Meu cabelo, o eterno está incomodando meu cabelo, a cor da tinta está incomodando as minhas vestes, o tamanho da minha saia, e a pessoa começa a ter essa transformação no exterior, porque o Aron HaKodesh já está entrolizado dentro dela. Estão entendendo? Por que eu estou comparando a Michigan com o ser humano? Porque a ideia não é minha, a ideia é das Escrituras. Porque nós somos santuário vivo de Hashem. Se Gabriel é o santuário vivo, ele é a Beit HaMikdash, com realmente o Eterno quer habitar. Quando diz que Hashem habita não em santuário feito por mãos de homens, mas pelo que ele erigiu pela sua própria mão, além de ele estar falando da Beit HaMikdash celestial, mas principalmente ele está falando do ser humano, porque o ser humano foram obras das mãos de Hashem. Estão entendendo a revelação? Então o Eterno te fez como um santuário para ele. E se você é um santuário, primeiramente ele quer introduzir o Aron HaKodesh. E o que está dentro do Aron HaKodesh? O seu decálogo, a sua tábua, as 2 tábuas das leis. Então o Eterno quer colocar a lei no seu coração. O seu coração é símbolo do Aron HaKodesh, porque está escrito: farei uma nova aliança com a casa de Israel, não como a que eu fiz na antiguidade, onde eu coloquei tábuas de pedra. Agora eu quero imprimir a minha lei no seu coração. Ou seja, aonde o Eterno colocou as tábuas de pedra? Dentro do Aron HaKodesh. Agora, o que Hashem diz? Olha, eu não quero botar dentro do Aron HaKodesh físico, eu quero colocar dentro do seu coração. Estão entendendo a mensagem, a profundidade da mensagem? Ele quer colocar dentro de você, ele quer escrever no seu interior. E quando ele consegue escrever no seu interior, há temor, porque o temor é o princípio da sabedoria da Biná. Amém? Ele quer colocar suas leis dentro de você. Só que nós fecharmos o nosso coração e não deixarmos o Eterno imprimir essas leis, nós vamos ser sempre rebeldes na sua presença. A gente vai viver 5 anos, 10 anos, indo todos os Shabat para a congregação e não vamos ser convertidos. Hashem quer finalmente, irmãos, me converter, te converter. Então deixa ele colocar a imprimir, nós temos que deixar. Ele não vai fazer se nós não deixarmos. Depois que ele imprimir o Aron HaKodesh, as tábuas dentro do seu coração, ele imprimir, agora você guarda o Shabat, não porque você vai tomar uma pedrada na testa, não porque você vai ser apedrejado. Mesmo sem você ser apedrejado, você está aqui, você está adorando a Hashem. Isso é imprimir. Agora, depois que ele fez o Aron HaKodesh, o que ele fez? Qual foi o segundo utensílio? A menorá. E a menorá foi feito com 30 quilos de ouro puro. E por que foi feito com 30 quilos? A palavra 30 no hebraico é escrito com a letra Lamet. Lamet vem de Tamid, vem de discípulo, aprendizado. Ou seja, aos 30 anos, o sacerdote tomava posse do seu ofício. E quando ele tomava posse, por quê? 30 anos ele passou aprendendo, agora ele vai ensinar. Tá certo? Por isso nenhum roxo em comunidade alguma pode ser ungido antes dos 30 anos. Eles estão agora falando que é 40. Eu não sei de onde que eles estão tirando isso, porque eu vou pelo que a Torá diz, não é verdade? 30 anos você passa em aprendizado para poder exercer o ensinar. Não é verdade? Então, o segundo utensílio é o que? A menorá. A menorá, o Eterno pede aqui, no verso 37,
para colocar-se na menorá 7 lâmpadas para brilhar. Interessante, meus irmãos, que o santuário tinha 3 compartimentos, 2 conhecidos como Tamid, o Kadosh HaKadoshim, o santo e o santo do santo, mas tinha o pátio também, né? Esse pátio era onde tinha o átrio dos gentios, onde tinha a parte das mulheres. Interessante que a luz que clareava o pátio era a luz solar, mas a luz que clareava o santo lugar era a luz da menorá, e a luz que clareava o santo do santo era a presença de Hashem. Estão entendendo a revelação? Então, na parte externa, o que clareava o tabernáculo, o santuário, era a luz do sol. Mas no lugar mais santo, era a única luz que tinha para clarear era a menorá, e a menorá ficava de um lado, o pão da proposição ficava do outro, os 12 pães que ficavam sobre a mesa. Ou seja, a menorá clareava e jamais poderia ser apagado. A menorá, obviamente, não era de vela, era tubos, uma obra única, né, de ouro batido, e era oco por dentro, de forma que eles enchiam o meio, do meio ia enchendo de azeite as outras hastes, de forma que os correnim tinham que ficar ali nos seus, como que se fala, nos seus turnos, não deixava a menorá se apagar. Então, mas no lugar santo do santo, que ficava o Aron HaKodesh, só tinha uma coisa que clareava, ali não tinha janela, ali não entrava faxineiro, ali ninguém entrava com paninho, com flanela para poder limpar, ali ficava totalmente fechado dentro do templo e coberto de pedras, e só uma coisa clareava lá dentro: a presença do Eterno sobre as asas dos querubins. Presença essa tanto, a claridade era tanto, que se o correnim não entrasse com o incensário de ouro na mão, para que a fumaça do incenso ofuscasse as vistas deles, ele cairia para trás e morreria, porque está escrito que ninguém pode ver a manifestação do Eterno e permanecer vivo. Então ele tinha que entrar com uma fumaça ofuscando. Quando fala lá na Torá que o véu, né, era posto sobre os seus olhos, esta fumaça representava esse véu, para que ele não visse. Hoje nós olhamos como que por espelho, mas um dia o veremos face a face. Face a face também é força de expressão, porque o Eterno não tem um rosto desse aqui. Isso pode chocar algumas pessoas que podem estar ouvindo essa mensagem pela internet, mas isto é unânime dentro da comunidade judaica. Incrível que a comunidade judaica tem suas divisões. A comunidade judaica, um pensa de um jeito, os ultra-ortodoxos, aí tem os ortodoxos, aí tem tem, como que fala, os ultra-ortodoxos, os ortodoxos, tem os liberais, tem os racídicos, e tem vários messiânicos, várias ramificações. Mas uma coisa é unânime entre as comunidades judaicas: Hashem não tem um corpo físico, Hashem não tem, isso é exatamente incorpóreo, ele não tem um nariz, um olho. Então, quando isso nós veremos face a face, é na forma com que Moshe também falava face a face, e nós sabemos que Hashem não via boca, nem olho, nem nariz. É a presença do Eterno falando diretamente com ele. Então, esta luz que clareava o Kadosh HaKadoshim, que não era a luz da menorá, porque a luz da menorá, além de representar a luz de Hashem, também era física. Mas o que estava dentro do Santo do Santo não é físico, é sobrenatural. Ou seja, se Hashem conseguir colocar, imprimir as suas leis nos vossos corações, logo a chama da menorá, a luz do Eterno, vai se acender dentro de ti. Amém? E aí, quando Yeshua nos compara com luzes, luz da terra, não é à toa, porque lá em Bereshit, capítulo 1, o Eterno cria uma luz. Interessante que no hebraico a palavra para luz não é a mesma usada para a luz produzida pelos astros, pelo sol, no 4º dia da criação. Quando no 1º dia da criação ele criou a luz, ele chamou de Or, certo? E ele ali sai uma luz que surge, nasce uma luz que não é a luz que nós conhecemos. Então que luz é essa? A Yeshua, nós temos a explicação em Yohanan capítulo 1, que a Yeshua é a luz do mundo, mas o mundo não reconheceu a sua luz.
Ou seja, nós temos claramente em Bereshit, capítulo 1, quando Yeshua veio à existência, quando o Eterno diz, haja luz, e não foi, a palavra usada foi or, não foi menorote, não foi a luz usada no quarto dia, representado pelo sol, mas foi uma luz especial, e a própria Escritura diz que Yeshua é a luz do mundo. Que luz é essa? A luz do primeiro dia, certo? Por quê? Porque Yeshua, quando foi criado, Yeshua não foi criado de nenhuma matéria existente. Ele procede do Pai. Essa luz procede do Pai. Então depois, através da existência dessa luz, as outras coisas passaram a ser formadas. Estão entendendo? Esse microfone foi formado porque existe uma matéria, que ele foi criado, ele foi juntado uma matéria. O homem, na verdade, não cria, né? O homem inventa. Pega as matérias que existem, formam plástico, formam metal, mas o homem só consegue inventar em cima daquilo que está estabelecido. Mas aquela luz não procede de nada, não procede da terra, não procede do céu, aquela luz procede de Hashem. Então, meus irmãos, a primeira luz que é acendida em você depois que você aceita a aliança. A arca da aliança simboliza pacto. É o que é? A luz da menorá. Porque o Setirua, o espírito cétuplo de Hashem, vai agir na tua vida. E quando esse espírito cétuplo age na tua vida, gera uma luz que não é uma luz comum, que é a luz que ficava no Kadosh HaKadoshim, no Santo do Santo, que é a presença do Eterno. Aí a presença do Eterno passa a ser forte na sua vida. As pessoas olham para você e conseguem, você tem algo especial. Eu não sei porque eu sinto shalom do seu lado. Você chega e tem a solução para as coisas, né? Você é iluminado pelo Eterno, amém? Quem está pegando a revelação? Por isso, irmãos, não existe Velho Testamento, porque as coisas da Torá estão presentes nas nossas vidas, só que a gente tem um véu que a gente não consegue enxergar as revelações do Eterno. Você é o próprio Aron HaKodesh, e a menorá de Hashem quer brilhar sobre a sua vida. Aí nós vamos para Yeshayahu, capítulo 11, e você vai constatar os espíritos, né, as emanações do Eterno que exerce sobre a sua vida. Quando você aceita, né, o decálogo, a Torá de Hashem, quando você aceita os estatutos, os preceitos e os juízos de Hashem. Capítulo 11 diz assim, eu vou falar aqui apontando para a menorá. Versículo 1: porque brotará um rebento do tronco de Ishai, ou seja, da raiz de Jessé, e das suas raízes um renovo, o Netzer, né, frutificará. Repousará sobre ele a hoste central, a Aruah de Hashem. E a Aruah de Hashem vai produzir 6 efeitos na sua vida. Então produzirá a Aruah de Hashem, porque a Aruah de Hashem é dela que procede as virtudes. Então fala a Aruah de Hashem, a Aruah de sabedoria, né? A Aruah de entendimento, a Aruah de conhecimento, Aruah de fortaleza, Aruah de conselho e Aruah de temor de Hashem. Então, se você não tem a Aruah principal, que é a Aruah do Hashem, você não vai ter essas 6 virtudes. Por isso que diz que o fruto do Espírito é longanimidade, complacência, temor, vai falando lá vários. Por que não fala no plural? Os frutos. Fala o fruto da Aruah aí faz uma especificação. Aquele que não o iracundo não tem a Aruah do Hashem. Então a longanimidade, a bondade, o amor, o ahavá. Então fala no singular, porque a Aruah é uma só Aruah, e desse espírito cétuplo ele se manifesta de 7 formas na sua vida.
Se você não está tendo a rua de entendimento, a rua de biná, né, a rua de conhecimento, de temor, de fortaleza, a rua do conselho, né, busca o Hashem, é porque primeiro ele tem que colocar, ele tem que preparar o Aron. O candelabro aqui, a menorá, só foi edificada, erigida, construída depois do Aron HaKodesh. Então o que está dentro do Aron HaKodesh é o pacto eterno do Eterno, são os seus juízos. Então se você não deixar a Torá do Eterno entrar dentro de você, ele não vai poder acender essas 7 virtudes sobre a sua vida. Estão entendendo o processo? Primeiro é aceitar a sua lei. Aceitar a Torá do Hashem é não transgredir as suas ordenanças, os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus preceitos e seus juízos. Se eu continuo deliberadamente transgredindo contra a Torá, a minha menorá vai estar apagada e eu não vou ser luz para as outras pessoas, amém? Então eu quero ver essa comunidade como menorotes, né? Luzes acesas diante da presença do Eterno, amém? Que cada um de vocês seja uma tocha viva e que leve o nome de Yeshua para as pessoas, e através dos seus testemunhos, através da sua vida, as pessoas enxergam, não, este homem realmente, a vida dele é fazer a obra do Eterno, o pensamento dele é sempre trabalhar. Aí você vai produzir para o reino, aí você começa a dar fruto. Aí você começa a sua mente se preocupar em ganhar nefesh. Como eu tenho essa verdade e não sinto pesar por passar essa mensagem para outras pessoas? Então, se você deixar Hashem introduzir a sua Torá no seu coração, você vai ser aceso, né? E depois é o que? É a mesa da proposição. Depois ele vai colocar a prosperidade, porque os 12 pães simbolizam as 12 tribos de Israel. Aí sim você pode ser chamado de um hebreu. Aí você poderá ser chamado de um israeli, né? De um israelita. Baruch Hashem. Eu não vou estender mais, porque hoje a paraxá estava bem curta, mas ainda eu tenho uma coisa para passar para vocês. O pátio é o caminho. O santo lugar é a verdade. E o santo do santo é o quê? A vida. Quando Yeshua fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava se comparando com o próprio santuário, porque o caminho é o pátio, é a entrada, não é o caminho ali? A verdade é o quê? São os sacrifícios feitos, porque havia o tanque de imersão, de mikve da Tevilá, dos Kohanim, e havia ali um altar onde matava-se os cordeiros para expiação. Ali estava a verdade, a Emet, e a Raim, a vida estava no santo do santo, porque se o Kohanim saísse dali, se ele entrasse dali em pecado, ele morreria. Então ali estava a representação da vida, e eu já falei em outras parashot aqui, que a Arca da Aliança contém toda a eternidade do Gan Eden. Inclusive o local da Arca da Aliança era o local que era plantada a árvore da vida, que eu também já expliquei, que o monte Sion é o local que estava erigido o Gan Eden, o Jardim do Éden. Então, quando você entrava ali, quando o sacerdote entrava no Santo do Santo, ele estava entrando na área proibida e protegida pelo Eterno. Porque havia 2 querubins no santo, protegendo o Jardim do Éden, e porque o Eterno colocou com obra embordado sobre a mão dos artífices 2 querubins sobre o véu que dava acesso ao Kadosh HaKadoshim, porque ele estava falando, olha, aqui é o Éden, aqui eu coloco 2 representações, 2 querubins, e sobre a arca mais 2 querubins guardando, porque o que estava dentro da arca era a eternidade do Éden, né? O cajado de Arão que brotou, que é o símbolo da ressurreição, né? As tábuas da lei, que é símbolo do juízo eterno, porque por essas leis hoje ou nós vamos ter vida eterna ou morte eterna, e também o pote de maná, que é símbolo da eternidade, porque nós sabemos que o maná apodrecia, mas o maná de dentro da aliança do eterno não apodrecia, assim como o maná do Shabat também não apodrecia, porque o Shabat é aliança, e tudo que está dentro da aliança do eterno não tem prazo de validade e não perece. Baruch Hashem. Vamos militar para entrarmos na eternidade de Hashem, porque lá nós também não teremos prazo de validade. Vamos viver pelos séculos dos séculos. Akadosh Baruch Hu, bendito, exaltado seja o nome do Eterno. E
Na parte da tarde, depois do lanche, eu vou passar um estudo para vocês. Eu não